o versículo 1, Salmo 143, versículo 1, aonde nós vamos hoje fazer essa meditação profética da palavra do Senhor, essa palavra profunda, essa palavra profética, algo que vai falar ao seu coração hoje poderosamente, em nome de Jesus, pelo coração de Maria. Queremos já começar também rezando. Vamos começar rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra do Senhor diz assim: bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra. É nesta palavra que nós queremos hoje começar a nossa meditação, falando sobre o Santo Rosário. Este aqui é um salmo de vitória de Davi, é o salmo que Davi venceu a batalha contra Golias, e é um salmo de ação de graças. Ele está agradecendo ao Senhor por essa vitória que ele obteve contra o gigante. Só para contextualizar esse salmo, e nós hoje vamos falar sobre o Santo Rosário. E é interessante saber, porque o Rosário, ele é a arma dos triunfos da igreja. A igreja, ela vence as batalhas através do Rosário. Venceu a grande batalha de Lepanto, tão conhecida essa história, que eram os muçulmanos que estavam vindo para invadir, vindo para confrontar totalmente, tomar o Ocidente. Quando a igreja se posicionou e foi ao encontro também desta batalha, foi uma batalha naval, aonde os muçulmanos eram maioria e o Papa ali convocou a igreja foi, os fiéis, os homens se alistaram, fizeram jejum, se confessaram, pegaram o seu rosário e foram para o combate. E por um milagre de Deus, nós vencemos aquela batalha. Se aquela batalha não tivesse sido vencida, talvez o Ocidente teria uma outra roupagem, não com as bases do cristianismo, mas com as bases muçulmanas. Mas nós vencemos essa batalha no nome do Senhor Deus dos exércitos e pelo poder do Santo Rosário. E o Rosário vem sempre mostrando para nós essa arma poderosa. O Papa Pio IX chamava a espada invencível. O Papa Pio XII chamou a funda de Davi. E é onde nós queremos agora aprofundar esta figura, primeiramente, que é Davi. E Davi está falando: bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra. Porque tanto o rosário como a funda se usa a mão e os dedos. Muito mais os dedos do que a mão. Assim já falava o padre Antônio Vieira. E quando nós pegamos quem foi essa figura chamado Davi no Antigo Testamento. Davi era um jovem de uma família de 10 filhos. Ali, se nós pegarmos ali tanto Samuel como o livro de Crônicas, então teremos uma lista de 10 irmãos. Ele era o mais novo da sua casa, o menor, um filho da velhice de Jessé de Belém, aonde Davi tem um chamado do Senhor, aonde Deus vai chamar ele, e ele estava no pasto, tomando conta de ovelhas, quando o profeta Samuel vai até a casa de Davi de Jessé. E aí nós sabemos a história que 3 dos filhos de Jessé de Belém estavam alistados
no exército de Israel, aonde tinha o rei Saul à frente, e ali quando o profeta Samuel, ele vai até aquela casa, de repente, ele vê aqueles homens fortes, robustos, e de repente no seu coração fala, deve ser um desses. Mas aí Deus fala, o homem vê a face, mas Deus vê o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então, o homem viu a face, eram homens robustos, mãos fortes, calejadas, com estatura também que tinha a característica de um rei. Ele vai olhando filho por filho de Jessé e nenhum deles é ali o escolhido. Então, de repente, o que acontece é que ele pergunta, o profeta Samuel, existe mais algum? Então, de repente, Jessé diz, existe mais um. Um que está lá no pasto. Davi não foi digno, era um filho que era rejeitado na sua casa, o menor da sua casa, era desprezado, não foi digno nem de ser colocado à mesa. Deus às vezes escolhe pessoas pequenas para confundir os grandes. Deus às vezes escolhe pessoas que nada são para confundir aqueles que são. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, é assim que Deus opera. E assim foi o que realmente aconteceu. E aí o profeta diz, nós não sentaremos na mesa até que ele chegue aqui. Então de repente Davi vem atrás das ovelhas malhadas, ele sai, se coloca na frente do profeta, o profeta de repente com seu corno de óleo de oliva repleto, pronto para ungir, unge, coloca na fronte de Davi, o óleo escorre sobre a sua face e ali ele recebe uma unção. A família não sabe, o profeta sabe que ele foi ungido para ser rei de Israel, mas ali a família não sabe do que está acontecendo. Não sabe talvez que ele poderia até suceder Samuel como profeta. A família fica atônita, fica pensando o que está acontecendo. Somente o profeta sabia o que aquela unção significava. Então de repente Davi, diz as Sagradas Escrituras, que o Espírito de Deus possuiu Davi, e Davi foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. Davi tinha uma qualidade, além de ser um bom pastor de ovelhas, ele também tinha uma qualidade de ser também um cantor, e ele cantava salmos para o Senhor, ele subia na montanha e cantava salmos a Deus. Ele era um homem habilidoso também como pastor. O pastor usava a funda, e quando ele usava a funda, ele lançava a funda, era um instrumento de couro ali no meio, e quando colocava pedra no meio, e ali 2 tiras, e aí lançava no anti-horário, e lançava a pedra, soltava o dedo, tinha uma cordinha em forma como que de um anel, então lançava, de repente, uma das cordas, e a pedra era arremessada e tinha uma precisão profunda. O livro de Juízes fala que os atiradores de funda, vai falar o livro de Juízes, lá no capítulo 20, tá? Vai falar que eles tinham uma precisão no golpe, até poderiam acertar o fio de cabelo, para você ter uma noção. Então Davi, ele afugentava as feras com a funda, quando vinha o leão, quando vinha o urso, para tentar roubar, para tentar pegar a ovelha. Então ele, como um grande guerreiro, ele combatia. Então de repente o povo de Israel foi desafiado por um gigante. E aqui está agora a centralidade do nosso assunto do dia de hoje. Davi de repente ouve rumores que os
filisteus, que adoravam o deus Dagon, estava desafiando o Deus de Israel, estava desafiando os israelitas, os hebreus, o povo judeu, e ali tinha um gigante chamado Golias, que bradava durante 40 dias desafiando o povo de Israel, mas nenhum deles tinha coragem. O brado do gigante fazia com que Israel estremecesse, que eles ficavam com medo. Isso está lá em 1 Samuel, no capítulo 16. Então, de repente, ele ficava ali no meio do vale, e ficava no meio deste vale, havia os dois exércitos, um exército dos filisteus que se encontravam de um lado, e o outro que se encontrava o povo de Israel. Do lado dos filisteus, o deus Dagon; do lado de Israel, o Deus de Iavé, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus dos Exércitos. Mas 40 dias o brado de Golias fazia estremecer aquele lugar. Não houve ninguém que tivesse coragem de combater aquele gigante, até que apareceu o menino ungido, que já era repleto do Espírito Santo, que já era um bom pastor de ovelhas, e agora era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que de repente se ofereceu para combater ali com Saul. Então, de repente, ele se apresentou para o rei Saul, e quando se apresenta para o rei Saul, o rei fala: mas tu és um menino, como vencerá um homem de guerra? Um gigante de 2,90 metros. Davi era um menino ali aproximadamente de 16 a 17, 18 anos, aproximadamente a sua idade, um jovem, um adolescente. E ali de repente ele falou, ele tinha 1,60 m, Golias tinha 2,90 m, para você ver as extremidades da diferença. E ali ele se apresentou e falou para o rei Saul: eu, quando defendia as ovelhas, eu lutava com leões e com urso, e quando a ovelha estava na goela do leão, eu pegava a ovelha e defendia as ovelhas do Senhor. Então, essa era a grande realidade de Davi, como um grande soldado, como um grande guerreiro. Dentro do seu coração já era um grande guerreiro, era um grande soldado. Então ele foi para a luta. Ele tentou colocar a armadura de Saul, que ficou folgada. Ele não tinha costume, habilidade com a armadura. Saul era mais alto, mais forte, mais robusto. E Davi era 1,60 m, do tamanho mais ou menos de Van Damme, de uma pele delicada, parecendo com Leonardo DiCaprio. Era assim mais ou menos Davi. Mas Davi tinha um coração de leão, um homem de combate, um guerreiro do Senhor. Então ele se posiciona, e aí de repente ele pega o cajado, ele vai ao riacho, pega 5 pedrinhas, coloca no seu alforje, e aí vai para combater o gigante. E aí Santo Antônio de Pádua agora entra nessa batalha. E Santo Antônio de Pádua vai falar que o cajado é para os pregadores a cruz de Jesus Cristo, o cajado de Davi, aonde se apoiam no caminho para chegar até a perseverança final. Ali vai falar Santo Antônio de Pádua nos seus sermões. Ele vai falar que as 5 pedras representa a ciência do Antigo Testamento, que são 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco de Moisés. E ele vai falar que se colocava no alforje. O alforje era onde se colocava o leite e a graça do Novo Testamento. Então as 5 pedras representando o Antigo e o alforje representando o Novo Testamento. Então as pedras estavam dentro do alforje,
ou seja, a palavra de Santo Agostinho agora, onde diz que o Antigo Testamento está desvelado no Novo Testamento e o Novo Testamento está velado no Antigo Testamento. Assim diz Santo Agostinho de Hipona. Então, dentro desse contexto, diz que Davi de repente pegou as 5 pedras no riacho, o riacho de Santo Antônio de Pádua, que é a abundância das Sagradas Escrituras, aonde o pregador, ele se vale para fazer a defesa da palavra, do mistério, da doutrina, da fé, da igreja, do reino de Jesus Cristo. Diz que ele estava armado com uma funda. A funda era feita com 2 tiras por iguais, no meio um pedaço de couro, onde se colocava a pedra. Santo Antônio de Pádua diz que as 2 tiras iguais é a doutrina e a vida do pregador, aonde ele tem que realmente pregar e defender com a vida, representando também como a balança de São Miguel Arcanjo, aonde a justiça de Deus e a misericórdia do Senhor estão ali no mesmo patamar, na mesma realidade. Então, de repente, Davi vai para o combate profundo com o gigante Golias. Davi não tem armadura, Davi não tem capacete, Davi não tem escudo, Davi não tem coraça, Davi não tem tornozeleiras protegendo, ele não tem lança, ele não tem espada. A única coisa que Davi tem e que faz toda a diferença nessa batalha é a funda, a pedra que ele botou o nome de Deus. A pedra que ele colocou: eu vou no nome do Senhor Deus dos Exércitos e vencerei esse combate. Ele coloca o nome da pedra, o Senhor Deus dos Exércitos. Davi não tem essa realidade. A realidade que ele está vendo à sua frente é uma realidade impossível aos olhos humanos de vencer. Ele tem 1,60 m, Golias tem 2,90 m. Ele não tem armadura, Golias está todo paramentado com a armadura de um guerreiro, que eram de bronze, e ali ele tinha um capacete, um elmo, ele tinha couraça, ele parecia uma torre de ferro, e ele pesava aproximadamente 215 quilos no mínimo. Ele tinha. Só a armadura do gigante Golias pesava 57 quilos. Ele era uma torre de ferro. Ele era praticamente impossível de vencer aquela batalha. Mas quando nós vamos no nome do Senhor Deus dos Exércitos, nós vencemos qualquer batalha, nós vencemos qualquer combate. Não há nada difícil para o Senhor. Davi significa, o nome de Davi, a etimologia do nome de Davi significa amado de Deus. Então, de repente, o amado de Deus, o eleito de Deus, aquele que tem a marca, ele tem a pedra. A pedra representa, vai falar, Santo Agostinho, Santo Ambrósio e São Gregório Magno. Que a pedra significa Cristo. E aí é onde nós entramos para o Novo Testamento, aonde as Sagradas Escrituras nos revelam o mistério desta pedra, aonde Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, vai falar: a pedras que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Pedro pregando ali para o povo de Israel, que havia crucificado Jesus Cristo, que Jesus Cristo tinha se tornado uma pedra de tropeço para o povo de Israel, mas se tornou a pedra angular do Pai. Então nós olhamos para essa realidade de Atos dos Apóstolos e Pedro confirma na sua carta, é uma linguagem teológica de Pedro, que Cristo é a rocha da igreja, também lá em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 4, a pedra do Deus vivo. Jesus Cristo
é esta pedra. Nós olhamos no Antigo Testamento, já profeticamente, que esta pedra, ela já tinha um significado. Lembramos, por exemplo, de Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, aonde de repente Jacó coloca a sua cabeça sobre uma pedra, ele dorme e de repente ele tem a revelação do céu, o céu aberto e uma escada, os anjos subindo e descendo. Ele viu a glória do Senhor, ele viu o céu aberto e ele via o que aconteceria no Novo Testamento, e foi através de uma pedra. Ele unge aquela pedra e ergue um altar para Deus ali, Jacó. No Antigo Testamento nós olhamos também para outro mistério que acontece no livro de Daniel, lá no capítulo 2, aonde no versículo 34, de repente Daniel tem uma visão da imagem do rei Nabucodonosor, e ele vai dar a interpretação daquela imagem. A cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, a sua cintura era de bronze, as suas pernas de ferro, a metade do seu pé de ferro e uma parte do pé era de metal. Então, de repente, Daniel tem a visualização que alguns colocam como sendo os 4 reinos, o reino da Síria, da Babilônia, o reino dos Medos, e o reino, depois no final, o Império Romano, que são todos os impérios que cairiam por terra e que nenhum depois subsistiria. E ali, o pé desta grande estátua, ele tinha uma fragilidade que era feito de ferro e barro. Então, de repente, vem uma pedra de uma montanha, sem que ninguém atire, movida por Deus. Então, de repente, cai sobre aquela estátua, e aquela estátua, de repente, aquele gigante que Daniel estava dando a interpretação, caía por terra. Todos os reinos da terra não subsistirão, todos os impérios não subsistirão. A palavra poderosa do Senhor, as promessas que Deus tem na vida da igreja, dos eleitos, daqueles que são escolhidos do Senhor. Agora é Davi que tem a pedra, é Davi que de repente começa agora a se preparar para o combate. Então, de repente, ele dá ali no sentido anti-horário. Então ele começa uma, ele começa 2, ele dá 3, ele dá 4 voltas. A distância é de 30 metros. De distância do oponente, do gigante Golias. A velocidade da funda alcançava 200 km por hora. Então isso foi feito um estudo pela revista super interessante. Então, analisando esta batalha, então de repente Davi, numa distância de 30 metros, Davi de repente dá 4 voltas, e de repente ele solta a pedra a 200 km por hora, demora 1 segundo para chegar até a cabeça do gigante. O gigante, quando vê Davi, ele ri, ele dá risada. Quando ele incha, insufla o seu pulmão, e quando ele insufla o seu pulmão, de orgulho e soberba, dizendo: por acaso eu sou um cão, para que me venha sem armadura, sem espada, sem capacete, com um cajado de pastor? E aí de repente ele dá a risada, e a risada ali das trevas, e de repente quando ele ri, a sua cabeça se inclina para trás, o seu elmo afasta um pouco, a cabeça de repente fica preparada para a precisão da funda de Davi. Então de repente Davi, nas suas 4ª volta, soltou. Então de repente a pedra saiu a 200 km por hora, demorou 1 segundo, pegou ali na testa do gigante, rompeu, rasgou o tecido da pele, fraturou o crânio, entrou dentro do organismo, ou seja, houve ali um esmagamento na massa cefálica do gigante Golias, e naquele momento a torre de ferro que se levantou contra o ungido do Senhor, diz a tradição judaica que
Golias tinha tatuado no seu peito o Deus Dagom. E de repente o Deus Dagom cai por terra junto com o seu soldado filisteu. Então de repente aquilo que era para amedrontar, agora serve para cair com mais força, vai falar o padre Antônio Vieira. E cai por terra. E Davi vence aquela batalha, vai até o gigante, de repente pega a espada do gigante, corta a cabeça, levanta, e naquele dia ele não vence apenas o gigante, mas ele vence 100.000 filisteus. Porque quando o gigante cai, os filisteus agora vão ser vencidos pelo Deus de Israel, a estima do exército está agora baixa, e de repente cai tudo por terra. E agora eu contextualizei para você a batalha de Davi e o gigante Golias. Agora eu quero falar para você o que representa isso no mistério profundo da história de Davi. Porque a funda de Davi, na verdade, do que ela fez, é muito mais o que ela significa. O que ela operou, muito mais profundo, é o que ela revelou. Porque a pedra, como eu já falei, figura Jesus Cristo, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então, de repente, esta pedra, sendo Jesus Cristo, esta pedra é as pedras da conta da Ave Maria. Porque Davi precisava de uma pedra apenas ele precisou para vencer aquele combate. Mas ele catou 5. Porque uma era o tiro e 5 representava os mistérios. É que representa a vitória e os 5 que representa o triunfo. Porque 5 eram as pedras de Davi e 5 é os mistérios do Santo Texto. 5 é os mistérios gozosos. 5 é os mistérios luminosos. 5 é os mistérios dolorosos. E 5 é os mistérios gloriosos. Aquela batalha houve 4 características. Trouxe dor, trouxe luz, trouxe gozo e trouxe glória. Aquela batalha trouxe ali gozo para o povo de Israel. Trouxe luz para aqueles que estavam na cegueira. Trouxe dor para os filisteus e trouxe glória para Davi. Então, havia 4 mistérios. Que havia gozo nos mistérios gozosos, luz nos mistérios luminosos, dor nos mistérios nos mistérios da paixão, dos dolorosos, e houve glória nos mistérios da ressurreição, chamado os gloriosos. Então diz que de repente Davi passou sobre a sua cabeça anti-horário. E aqui eu quero falar para você anti-horário baseado no Santo Ofício de Nossa Senhora, que fala: Nossa Senhora é o relógio que andou atrasado e trouxe para nós a salvação. Nossa Senhora é esse relógio anti-horário, porque apesar da queda de Adão e Eva, somente a salvação veio através do sim de Maria, depois de tantos e tantos tempos, porque era o mistério profundo de Deus, chegada à plenitude dos tempos, como diz Gálatas capítulo 4, no versículo 4. Então, de repente, é anti-horário que o guerreiro Davi, ele dá a primeira volta, ele dá a segunda volta, ele dá a terceira e ele dá a quarta. Ele dá a primeira e contempla o mistério gozoso. Ele dá a segunda, contempla os mistérios luminosos. Ele dá a terceira, contempla os dolorosos. Na quarta, ele contempla os gloriosos. E no fim, ele solta a pedra e a pedra vence o gigante. Porque uma Ave Maria é capaz de abalar o inferno. Uma Ave Maria bem rezada, o inimigo não suporta.
E se a pedra representa Cristo, na Ave Maria também representa Cristo. Porque na Ave Maria, revelada no mistério pelo anjo Gabriel, aonde saudou: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, em Lucas capítulo 1, versículo 28. E aí contempla, ali completa, por Santa Isabel, cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41, diz que ela está repleta do Espírito Santo. A Ave Maria tem Jesus, na funda tem também ali Jesus prefigurado na pedra. Então, de repente, quando nós rezamos a Ave Maria, nós ali esmagamos o gigante que se levanta contra os eleitos do Senhor. O rosário é esta arma que fulmina o inimigo. O rosário é esta arma que vence ali esse inimigo que se levanta. E como nós começamos aqui no Salmo 143, o versículo 9, Davi diz: ó Deus, cantar-vos-ei um canto novo e louvar-vos-ei com a harpa de 10 cordas. Sim, assim como Davi louvava a Deus em uma harpa de 10 cordas, nós louvamos o Senhor também através do rosário, em cada intervalo de um Pai Nosso e 10 Ave Marias. São 10 Ave Marias representando a líria de Davi. Quando nós falamos do Santo Rosário, historicamente diz que cada Ave Maria vale um salmo. Por isso, o rosário, ele era ali 150 Ave Marias, o antigo rosário. E 150 Ave Marias representando os 150 salmos do Antigo Testamento cantado ali e atribuído a Davi. Então agora nós percebemos que quando nós rezamos a Ave Maria, nós rezamos sim a palavra do Senhor. Porque a Ave Maria é uma oração fundada dentro das Sagradas Escrituras. O Pai, o Filho e o Espírito Santo enviam Gabriel para a terra. Gabriel desce na velocidade veloz. Gabriel significa aquele que é poderoso. E Deus sendo poderoso, o Senhor Deus dos exércitos, então o que acontece? Acontece um milagre extraordinário. Então, de repente, ele sauda aquela que é amada do Senhor. Assim como Davi é amado de Deus, o significado do nome de Davi, Maria também significa a amada de Deus. E a amada do Senhor é uma coluna de fogo. A amada do Senhor é uma rocha. A amada do Senhor é uma torre de marfim. A amada do Senhor é a mulher que vai ser levantada por Deus, como Judite no Antigo Testamento, que cortou a cabeça de Holofernes, assim como Davi cortou a cabeça de Golias, e assim como a Virgem Maria cortou a cabeça de Satanás, ela que esmagou a cabeça do diabo com o fiat dela, com o sim dela. É isso que representa o Novo Testamento. O sim da Virgem Maria, ele faz estremecer o inferno, e ali Satanás é esmagado profundamente, a sua cabeça. A Ave Maria é uma oração bíblica centrada dentro da palavra do Senhor. Davi orou de duas formas. Davi orou ao Senhor dizendo: eu vencerei você, não com lança, não com espada, nem com escudo, mas eu te vencerei, ó gigante, no nome do Senhor, Deus dos exércitos, e cortarei a tua cabeça, entregarei para as aves de rapina. Vai falar lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Então o que acontece? Davi faz uma oração vocal, e de repente ele traça a sua funda por cima da sua cabeça, ali representando a meditação daquilo que ele vai fazer. Assim é o rosário, assim é a Ave Maria, aonde a oração vai falar São Luís Grignon de Montfort, que é uma oração vocal, ali onde nós rezamos a Ave Maria,
e quando nós contemplamos os mistérios, refletido na palavra do Senhor, da vida, do nascimento de Jesus, nos mistérios gozosos, a vida pública de Jesus nos mistérios luminosos, a vida da paixão de Jesus Cristo nos mistérios dolorosos, e a ressurreição do nosso Senhor, os mistérios gloriosos. Então são a meditação na palavra do Senhor. Então com a oração vocal eu rezo a Ave Maria e o Pai Nosso, e na meditação eu contemplo toda a história de Jesus nos 4 evangelhos. Então quando nós rezamos o Santo Rosário, o Rosário é a palavra orada ao Senhor. Quando Davi está colocando aqui a funda, passando sobre a sua cabeça, o Padre Antônio Vieira fala que ele está ali prefigurando os mistérios da palavra de Deus que são meditados profundamente. Eu quero falar para você que você vai vencer o gigante que está na sua frente. Você só vai vencer o gigante da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, do covidão, do que você quiser chamar, do pânico que foi instaurado pelas pessoas que têm colocado uma pitada de sal e temperado de uma maneira exaustiva, de uma bateria sem parar e sem fim, metralhando as pessoas, deixando com síndrome do pânico e depressiva na sua casa. Você só vai conseguir vencer esta batalha, aonde o rei Saul talvez tenha dirigido para você a palavra, dizendo como disse para Davi: você é apenas um jovem e o gigante é um homem de guerra. O mundo talvez tenha olhado para você, dizendo: fique em casa, fique com medo, acorrentado, fiquem aí amordaçado e não enfrente as realidades. O mundo representa Saul, representa as pessoas que querem baixar a sua autoestima, que querem colocar você para baixo, que quer colocar você para ficar curvado. Mas de repente Davi, ele tem uma revelação que não vem da boca de Saul, mas ele tem uma revelação que vem do alto das montanhas, quando ele pegava a sua harpa e começava a tocar e dedilhar. Então, de repente, os anjos do céu acampavam em volta da montanha e começavam a escutar o canto daquele jovem, que era semelhante ao canto dos anjos mais belos que cantam a Deus. Era agora Davi, e de repente veio a palavra profética do Espírito de Deus, que já tinha ungido aquele jovem, dizendo: vencerás aquele gigante com uma pedra. E ele venceu aquela batalha, e é hoje a palavra que sai da minha boca até a tua casa. É a palavra que sai da minha boca até o teu coração. É a palavra que sai da minha boca dizendo que você vencerá a batalha com essa pedra que se denomina Santo Rosário, a Ave Maria. Terror dos infernos, sabotagem do inimigo. A Nossa Senhora é o terror de Satanás. O rosário é aquele que degola todas as heresias, que vence a apostasia, o modernismo, que vence o perigo do século. O Papa Leão XIII escreveu 11 encíclicas para vencer os períodos difíceis, foi chamado Papa do Rosário. O Papa Pio IX chamava o Rosário como que a espada invencível. O rosário é a arma dos triunfos da igreja. O Papa Pio XII colocava que o rosário é a funda de Davi. Você precisa agora se posicionar como aquele menino que se posicionou diante do gigante. Talvez o gigante na tua frente é o desemprego. Talvez o gigante na tua frente é essa pandemia. Talvez o gigante na tua frente, talvez é o vício da droga, da bebida, talvez uma sexualidade desenfreada. Eu não sei qual é o gigante que se levanta. Eu sei qual é o gigante que está se levantando nesse dia de hoje. Você que tem aqui
acompanhado por esse canal, por essa janela virtual, o que Deus vai fazer com você. Eu já vejo o óleo da unção caindo sobre a tua cabeça, eu já vejo o óleo da unção escorrendo sobre a sua fronte, Deus te levantando, Deus te capacitando. Talvez as pessoas da tua casa desacreditaram de você, como Jessé de Belém desacreditou de Davi, mas Deus acreditou naquele menino, como Deus está acreditando em você, e como ele foi ungido e levantado pelo Senhor Deus dos exércitos, Deus está te levantando. Não precisa de muitas pessoas, não precisa de um exército, porque às vezes, antes só do que mal acompanhado, o exército inteiro de Israel estremecia, porque quando você está com pessoas que não rezam, pessoas que não lêem as Sagradas Escrituras, pessoas que não estão na doutrina da igreja, pessoas que não estão fortalecidas com um bom exemplo, são semelhantes ao exército de Israel, que estremece diante dos brados de Golias. Mas eu quero falar para você, não é pela força dos homens, não é pela cavalaria, não é pelo escudo, não é pela lança, não é pela espada, mas como diz lá no livro de Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 19, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força daquele que vem do céu. Então, de repente, a força que vem do céu é do Senhor da glória, do Deus onipotente, que vem no brado de Gabriel, dizendo: ave cheia de graça, e a Virgem Maria confirma no céu, dizendo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E como ela realizou os planos do Senhor pela palavra de Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida no dia de hoje, através dessa formação na palavra do Senhor, que Deus está fazendo nova todas as coisas sobre a tua vida. Como Davi falou, no canto de ação de graças do Salmo 143, no versículo 9, cantar-vos-ei um canto novo na harpa de 10 cordas. Deus está te dando agora um canto novo na harpa espiritual, que é o Santo Rosário, porque quando você começar a rezar, serão como as muralhas de Jericó, que o inimigo estava ali na frente do exército do povo de Deus na época de Josué, mas com os brados da trombeta, que representa a oração vocal da Ave Maria, aquela muralha caiu por terra, como um gigante cai por terra, e diz os estudiosos que a muralha caiu para frente. As muralhas de Jericó caíram para frente. O gigante, a torre de ferro, que era Golias, caiu para frente por cima do Deus Dagom. Eu quero falar para você, os filhos das trevas desse século ou se convertem ou saem da frente, porque a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja fundada sob Pedro, de Mateus 18, está passando, e com um mistério que tem a igreja, aonde as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É nesta autoridade que eu não tenho medo de dizer que, através do modernismo, do secularismo, do materialismo, do hedonismo, do todo tipo de gigante que se levantou do ismo, eu quero falar do ateísmo, de tudo que possa ateísmo, eu vou, é no nome do Senhor Deus dos Exércitos, com a pedra que é o Santo Rosário, que é a funda de Davi. Sai da frente, Satanás, porque nós vamos pelo nome e pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo coração valente da Imaculada, a Virgem Maria, a Senhora do Santíssimo Rosário. É esta batalha que você vai vencer todas as guerras. E fico aqui e finalizo este momento dizendo: Deus está contigo como esteve com Davi. Não temas o mundo,
Porque, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. A pedra da vitória já está na nossa mão, é o Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria. Não tenham medo de enfrentar a realidade que está na nossa frente. Esse gigante não tem força com a voz profética que Deus está capacitando a tua vida. Eu quero te convidar você a entrar também no nosso canal, a entrar na nossa loja também aqui, a loja da Combatentes na Fé, onde você pode adquirir o material, tá bom? Segue aqui todo o site onde você pode entrar no e-commerce e adquirir as camisetas do Combatentes na Fé, meu livro, outros livros que tem lá, o Catena Áurea, um belíssimo livro também. O texto, nós estamos com uma promoção, um combo promocional, você pode entrar lá também e adquirir também o seu produto, tá bom? Não deixe de adquirir, você está ajudando a gente a se manter nesse meio de comunicação. É muito importante, tá bom? Vocês estarem ajudando a gente, vocês estarem conosco nessa missão. Inscrevam no canal da Fraternidade Combatentes na Fé, lá no YouTube, dê o seu like ou o seu dislike e aperta o sino das notificações para você estar sendo atualizado dos novos vídeos, novas formações. Toda quinta-feira nós estamos aqui às 20 horas fazendo esta live e queremos contar com a sua contribuição. Se você quer aprofundar a minha base hoje, de que eu tirei toda essa formação, ela se encontra no livro de Santo Antônio de Pádua, que é os seus sermões, o livro do Padre Antônio Vieira também, os sermões do Padre Antônio Vieira, e está aqui uma revista da Super Interessante, que ela pegou só as batalhas, as maiores batalhas da Bíblia. Foi uma edição especial da Super Interessante, que há um tempo atrás ela lançou, e está aqui dizendo essa batalha fabulosa que houve entre Davi e esse gigante Golias. Finalizamos aqui rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.